Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola Dinâmica do 8º ano. Hoje vamos trabalhar um pouquinho aqui com a nossa matéria de ética, capítulo 3, vamos falar hoje sobre cidadania, Somos cidadãos do mundo, cidadãos do mundo. Então vamos trabalhar aqui como se tornar um cidadão, em uma sociedade hoje que é tão assim complicada de se viver, com um processo heterogêneo de convivência, onde você tem pessoas com cabeças muito diferentes, com estilo de vidas diferentes, que a gente tem que aceitar, grande quantidade dessas pessoas em nossas vidas, nunca discriminando, sabendo também respeitar o próximo, os idosos, o direito das pessoas de ir e vir. Tudo isso faz parte de um processo de cidadania. Qual é o senso do compromisso diante dos problemas da sua comunidade, do seu país e do seu mundo? Você se sente inteirado com a sua nação e com outras? De que forma? Então, no capítulo anterior, a gente viu que existem direitos universais, que eu falei para vocês, de cada direito universal, de cada pessoa, válido para todos, embora haja muitos casos de cumprimento dessas garantias. E também existem direitos individuais também das pessoas, que infelizmente não são respeitados por boa parte da população mundial, com diz respeito assim, a questão da discriminação, por exemplo, tanto racial quanto de opção sexual, quanto discriminação com o idoso, com a própria mulher, Então, infelizmente, hoje o mundo ele é um tanto quanto hipócrita, porque muitas pessoas dizem que respeitam o direito dos outros, mas que por trás metem o pau, arreiam a lenha, como diz o ditado popular, mas que infelizmente a sociedade é assim o que a gente tem hoje no mundo em que vivemos. Além disso, vivemos em um mundo cada vez mais conectado com as pessoas, se comunicam mesmo com grande distância por conta do processo de globalização, por conta da internet, aí onde gira aquela questão do cyberbullying, onde as pessoas não respeitam as pessoas e se escondem atrás de um computador, achando que por ele estar ali, ele está protegido de alguma forma. Ninguém está protegido de nada hoje no mundo, e principalmente aquelas que cometem algum delito, como o próprio cyberbullying. Cada vez mais falam com outros lugares e viajam para outros lugares. Esse fenômeno chamado globalização tem seus benefícios como maior acesso à informação e a possibilidade de conhecimento de diversas culturas, como também acarreta problemas tais como desigualdade social, consumo desenfreado, o que por sua vez prejudica o meio ambiente. É porque, infelizmente, o processo de globalização, através do processo de internet, hoje nós tivemos uma crescente muito exagerada do processo de comercialização no mundo, através das compras da internet. Já se não bastava a compra presencial, a compra virtual também foi um processo, e é um processo, na realidade, de forma de produção em larga quantidade, porque aumenta com isso o processo de produtividade, que por sua vez acaba promovendo com que a indústria ela emita mais partículas poluidoras ao meio ambiente, que vai causar impactos ambientais cada vez mais, graças a mais uma forma de, mais uma forma de consumo por parte da população, que é justamente a compra via internet. É claro que ajuda, hoje a gente tem um mundo muito violento, as pessoas têm medo de sair para a rua, e que muitas vezes, para evitar ser assaltado ou até mesmo morta, as pessoas acham melhor ter a necessidade de comprar pela internet, e até mesmo produtos que não temos aqui no Brasil, ou não vende aqui no nosso estado. Por exemplo, semana passada mesmo
semana retrasada mesmo, eu comprei um videogame pro meu menino, uma bancada com 12 mil jogos, não é? Que aqui em Recife a gente não vendia com a qualidade que eu comprei. A gente até tinha aqui no Recife, mas não tinha a mesma qualidade, era um processo que se desse problema não iria ter como consertar, e esse não, que eu comprei, ele tem como consertar, tem como resolver todo o problema, né, de pane, porque infelizmente nossa cidade ela não está preparada tecnologicamente, né, para produzir um produto, né, que a internet ela facilitou que você tivesse acesso não só aqui no Brasil como fora do país. É um processo, né, que graças a Deus a internet veio facilitar também, né? Nesse contexto no qual as fronteiras entre as regiões do mundo são cada vez menores, cada pessoa deve se sentir responsável pelos interesses da humanidade, sendo que nossas ações podem ter um alcance muito maior do que imaginamos. O que tem esse senso de responsabilidade são chamados cidadãos do mundo. O que é ser um cidadão? Um cidadão é aquele indivíduo que ele, na realidade, ele cumpre com as obrigações dele como cidadão, respeitando o próximo, praticando o seu voto de forma legal, não infringindo qualquer tipo de lei, e saber respeitar o próximo, ajudar também ao próximo, aquele indivíduo que não tem condição de, por exemplo, andar só na rua, você vai lá para ajudar, não tem condição de ir no supermercado só, então você vai e ajuda, é se mostrar um cidadão. Eu acho que você não perde nada com isso, só tem a ganhar, e é bom para nosso próprio ego, para nosso coração, o respeito ao próximo, o respeito à dignidade do próximo, ele é fundamental. Então, gente, se você é um excelente cidadão, com certeza você vai se dar muito bem na sua vida futura, no seu trabalho, em tudo que você fizer na sua vida, você vai ter um certo destaque. Então sejam sempre cidadãos de bem, respeite sempre o direito de todo mundo, que o seu também será respeitado. Então todo ser humano ele é digno de respeito, e quem respeita também merece respeito, que é fundamental na vida de cada pessoa. O respeito é importantíssimo para todo mundo, para que você seja também respeitado. Então, respeitar como? Respeitar nossas mães, o próximo, e todo mundo que estiver próximo a você. Deixar a violência e a ignorância de lado, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. O indivíduo e a sociedade. O que é a cidadania? Na realidade, o que é a cidadania? Cidadania é primordialmente a relação política entre os indivíduos e uma comunidade política, em virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade, e ela deve lealdade permanente. Ela deve lealdade permanente. Então, as pessoas, para ser cidadãos, ela tem que ser leais à sua comunidade, E essa lealdade é de forma geral. A lealdade ela tem que ser de forma geral. A sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um dos seus membros o sentido de que pertence a ela, de que essa sociedade se preocupa com ele e, em consequência, a convicção de que vale a pena trabalhar para mantê-la e melhorá-la. Aí é uma coisa que eu vejo por aí que me deixa horrorizado, são as pessoas que picham muro, picham paredes. Não, porque é uma forma de protesto, uma forma de... Não, isso é uma forma de vandalismo. Toda e qualquer depredação, seja ela por forma de pichação, seja ela por forma de quebrar aparelhos telefônicos que estão na rua dos orelhões, paradas de ônibus, todo tipo de depredação, para mim, é vandalismo. E principalmente a pichação.
Poxa, bicho, nossa cidade tão linda, né? Às vezes a prefeitura ela faz campanha, conjunta com empresas de fábricas de tinta, né? Para se deixar a cidade colorida, bonita, e ver um pichador e começa a riscar a parede, né? Deixando aquele visual horrível. Né? Eu sou contra qualquer tipo de pichação. Eu acho que um pichador ele é um criminoso como qualquer outro, não é? Pichador, meu irmão, se você quer pintar a parede, por que você não vai fazer uma grafitagem? Você chega na casa de uma pessoa, não é? Veja como o dela está meio feioso, aí bata na porta assim, olha, a senhora quer que eu faça uma grafitagem aqui no seu muro descolorido? Tudo bem, você vai ter o mesmo prazer e vai ser reconhecido pela sociedade, não é? Onde o seu trabalho vai ser divulgado. E não você chegar na parede e pegar um spray e riscar aquela parede e deixar horrível, né? Então você vai danificar o patrimônio público, você vai deixar a nossa cidade horrível, né? Ao qual não vai... Só um momento. Oi, mãe, eu tô dando aula, mas depois eu vou levar seu almoço. Tá, cadê segundo? Tá lá dentro, tá deitado. Depois eu falo que eu tô dando aula. Tchau. 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 Então, infelizmente, a sociedade é assim. Tem pessoas educadas? Tem. Porém, tem pessoas extremamente mal educadas que não merecem viver em uma cidadania, né? Em um meio onde as pessoas tentam viver harmonicamente, deixando nossa cidade cada vez mais bonita, mas que, infelizmente, esse grupo social, né, que eu considero vândalos, são pessoas que acabam danificando o nosso ambiente, né, e não promove o senso de cidadania, infelizmente. A identidade das pessoas conta em nossos dias, em nossas sociedades, como um componente fundamental. A igualdade de todos os cidadãos em dignidade, mas conta também com um elemento específico de cada indivíduo e de cada comunidade étnica, religiosa, nacional ao qual pertence, né? Então, cada ser humano ele tem uma identidade diferenciada, né? Porque eu tenho uma frase que eu sempre guardei comigo, que é um indivíduo, a exposição constante leva o indivíduo a um certo grau de contaminação. Então, você é criado dentro de uma comunidade, você vai desenvolver traços, né, daquela comunidade, né, que você vai levar para a sua vida toda, né? Hoje em dia, por exemplo, principalmente na questão da infância, a formação do indivíduo até a adolescência. Eu fui criado numa comunidade pobre, né, em Rio Doce, lá na quinta etapa do Rio Doce, naquela época da década de 80, aí é que a gente era situação pobre mesmo, porque a gente não tinha basicamente uma economia que, diga-se de passagem, uma economia de qualidade, porque a gente tinha inflação e a gente vivia uma situação deplorável em relação à questão econômica. E que, infelizmente, né, eu adquiri algumas manias, algumas coisas que eu levei para o resto da minha vida, né, em termos de comportamentais, né, mas que eu tento me policiar, né, no meio em que eu vivo, no meio que eu vou frequentar. Por quê? Porque, infelizmente, o costume de casa vai à praça. E o que é que a gente adquire quando criança, na nossa formação, às vezes a gente guarda para a gente, né? Eu fico muito triste hoje em dia quando eu vejo em algumas comunidades algumas crianças que querem ter comportamentos inadequados, culturalmente falando. Por exemplo, com essas danças que a gente tem por aí, essas músicas horríveis, né, que infelizmente deixam as pessoas cada vez mais vulgares, e que os pais ainda acham bonito quando os filhos dançam determinado tipo de dança e acabam influenciando essa criança a dançar. Aí futuramente essa criança vai desenvolver um comportamento um tanto quão agressivo contra o seu próprio corpo, né, sexualmente falando, né, e aí consequentemente não tem como voltar atrás, né, porque a personalidade já foi formada quanto criança e adolescente. Então, gente, eu acho que para se você formar um bom cidadão, você tem que
começar a se policiar a partir da sua adolescência, né? A partir da sua infância, que aí você consegue realmente no futuro desenvolver um comportamento de verdadeiros cidadãos, né? É muito importante que a gente nós sigamos os ensinamentos dos nossos pais, e o que a gente aprende na rua, 90% é descartável, né? Não vamos nunca nos apegar ao que a gente vai aprender na rua, né? Aqui em casa, por exemplo, eu digo ao meu filho, olha, faça isso, isso e isso. O correto é isso. Sempre vou lhe ensinar a fazer o correto, né? Mas eu jamais quero que você no futuro faça coisa errada. Se você fizer alguma coisa errada no futuro, a culpa não foi minha. Agora também você vai se virar para resolver o seu problema, porque eu não ajudo ninguém. Enquanto estiver morando na minha casa, eu dando meus ensinamentos de uma pessoa cidadã, essa pessoa ela vai viver de forma correta. A partir do momento que ela sai do meu telhado e vai ter a sua vida sozinha, o que ela fizer dali por diante, a culpa é dela. Eu não ajudo nada, porque o que eu ensinei foi para se tornar um cidadão, né? E para viver de forma adequada no mundo. Vandalismo, bandidagem só se resolve na cadeia. E se for para a cadeia, eu não vou visitar, nem pago advogado, vai morrer lá. Depende de mim, morre lá. Porque bandido, safado comigo, marginal, vagabundo, é na cadeia. Não ajudo. Pode ser meu filho. Dando-se para lá. Entendeu? A gente cria a pessoa para ser um cidadão. Se ela se desvincula, o problema é dela. Resolva. Eu mesmo não ajudo em nada. A cidadania, como toda propriedade humana, é o resultado de uma prática, aquisição de um processo que começa com a educação formal na escola e informal na família, amigos, meios de comunicação, ambiente social. Porque aprendemos a ser cidadãos, como aprendemos tantas as coisas, mas não pela repetição. A lei de outros pelo castigo, e sim chegando a ser mais profundo de nós mesmos, né? Então, consequentemente, o cidadão ele tem que ser formado justamente de forma que ele venha se tornar um ser humano bem aceito em uma comunidade. Vamos falar agora do desenvolvimento humano. Só há um desenvolvimento quando os benefícios dos crescimentos servem à ampliação para as capacidades humanas, entendidas como um conjunto das coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida. E são 4 as mais elementares: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários para um nível de vida digno e de ser capaz de participar da vida da comunidade. Na ausência dessas 4, estarão indisponíveis todas as outras possíveis escolhas. Uma depende da outra. Então é necessário que você promova as 4 situações para que sua vida seja um desenvolvimento saudável, não é? Um desenvolvimento onde você tenha um processo de cidadania bem aceito na comunidade, não é? E muitas oportunidades na vida permanecerão inacessíveis. Além disso, as pessoas têm que ser livres para que suas escolhas possam ser exercidas, para que garantam os seus direitos e desenvolvam nas decisões que afetarão a sua vida. A liberdade ela é importantíssima na vida de cada um de nós. Essa liberdade nos dá direito a fazer escolhas e para que nós consigamos ver o que é melhor para nossas vidas. Então, por isso a importância de podermos ter essa liberdade. A liberdade era fundamental na vida de cada ser humano. E a liberdade lhe dá compromisso, lhe dá
direitos, né, para que você se torne um excelente cidadão na sua vida diária, enquanto você for um ser humano digno no ambiente em que você vive, né? Então, seja sempre cidadãos de qualidade no mundo em que você viver, porque você vai trazer consequências excelentes para você. Cidadãos bons só traz consequências boas. Cidadãos que não podem ser considerados cidadãos, eles ruins, vão trazer consequências ruins na vida delas. Então, ou você é um cidadão, ou você não é um cidadão. Então, o comportamento, ele é indispensável na vida do ser humano. O comportamento legal, não é? Ética e a corrupção. A corrupção é um fenômeno sociopolítico e econômico presente em todos os países que causa instabilidade política e prejudica as instituições democráticas. Além disso, um país com casos graves de corrupção afasta investidores e estimula a criação e desenvolvimento de empresas, atrapalhando o crescimento da economia. A corrupção pode envolver suborno, fraude, extorsão, apropriação indébita, nepotismo, tráfico de influência, entre outras práticas. Vejamos o que consiste em cada uma dessas citadas acima. E você sabia que corrupção também está no nosso dia a dia se nós não sabemos nos comportar como seres humanos e cidadãos corretos? Por exemplo, as pessoas que tentam furar fila, não é, para levar vantagem, é um corrupto, não tem direito de falar de ninguém, de nenhum político que roube. Então, tudo aquilo que você queira levar vantagem para si e prejudicar o próximo, você está promovendo um processo de corrupção. Então, seja sempre uma pessoa honesta em tudo que você faz, não é? A honestidade do ser humano está acima de tudo e de todos. Se você for um cidadão que sempre anda de forma correta, não é? Que você não promove nenhum tipo de corrupção, nem mesmo na mais simples corrupção, né? Você sim vai se tornar um cara exemplar para o seu futuro. Que é importantíssimo o ser humano ele ter esse processo de desenvolvimento no seu dia a dia, né? Se um dia você for um empresário, nunca deixe de pagar os direitos dos seus trabalhadores, dos seus empregados. Por exemplo, eu já trabalhei em um local, uma escola, que não venho aqui eu citar o nome, né? Que ele desviava, fazia o recolhimento do INSS da gente e não depositava, não repassava para o INSS. O nome disso chama-se apropriação indébita, ou seja, da cadeia, né? A apropriação indébita da cadeia, quando você tira o direito do ser humano que está contribuindo, né, para que ele tenha direito a um INSS, para ter direito a uma aposentadoria, para que ele tenha direito a um seguro-desemprego, para poder ter direito a um seguro de saúde quando ele não poder mais trabalhar por algum acidente de trabalho, não é? Ele está cobertado. Então, a empresa fazia isso, recolhia o dinheiro da gente, mas não repassava para o INSS. E isso da cadeia, é apropriação indébita. Infelizmente, ninguém denunciou, né? Eu também não sabia, eu fiquei sabendo depois que eu saí de lá que isso acontecia, porque eu fiquei sabendo lá no próprio INSS. Né? Mas como eu não tinha mais vínculo com a empresa, eu não tive mais direito de denunciar. Né? Mas deveria ter denunciado, porque ele tirou um direito que me assistia, como outro professor lá teve que entrar no auxílio doença, no seguro-desemprego, não, auxílio doença, que fez a cirurgia de coluna, e aí, infelizmente, quando ele foi dar entrada no INSS, você não tem direito não, porque não é pago o INSS. E era retirado do salário dele, mas aí ele teve que entrar em acordo com a escola, e a escola teve que dar todo o direito dele por fora. Foi pior para a escola, né? Infelizmente isso aconteceu, que não deveria ter acontecido. E aí o que aconteceu? Quando ele ficou bom, ele teve estabilidade mais de um ano, depois a escola demitiu ele, não é? Então, gente, infelizmente, isso é um processo de corrupção, apropriação indébita de corrupção.
né? Quando você tira o direito do indivíduo, onde ele está pagando, está achando que está pagando, mas na realidade não está, porque o dinheiro dele está sendo desviado. Apropriação indébita da cadeia. Então vamos ser honestos em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Que é importantíssimo para cada ser humano. Né? A honestidade é acima de tudo. Se você for honesto na sua vida, você vai sempre se dar bem. Ok? Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Né? Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda aula. Ok? E até daqui a pouco. Um abraço a todos.